A graça e a paz de Jesus, igreja. Como sempre, é um privilégio muito grande nós podermos nos reunir como igreja, adorar esse Deus grandioso, majestoso, esse Deus bondoso, esse Deus que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz, esse Deus que enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, esse Deus que nos justificou, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos tirou da morte e nos deu vida. É um privilégio. E é um privilégio ver você aqui hoje de manhã com a gente. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Marcos, o Evangelho que nós temos estudado. Nós continuamos do texto que nós paramos na última semana. Marcos, capítulo 6, versículo 30. E hoje nós damos então continuidade. Semana passada, se você estava aqui, se você não estava aqui, assistiu pela internet, nós falamos sobre Herodes, a morte de João Batista. E hoje nós continuamos então aqui, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Eu creio que os irmãos acharam, e diz assim a palavra de Deus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa sair e ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em alguns grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que eles os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Palavra de Deus. Convido você mais uma vez à oração. Ora comigo assim: Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha agora falar conosco, através da sua palavra, e que o Senhor venha repreender Satanás, que tenta nos distrair e tirar nossa atenção deste lugar. Abre agora, Pai, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender a sua palavra, e que a sua palavra venha transformar a nossa vida hoje. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na última semana nós continuamos e nós falamos sobre a dúvida de Herodes. E se você se lembra, ele está dando uma festa, um banquete para os seus convidados. E a pergunta que nós sempre temos que ter em mente
quando nós estamos lendo a Bíblia, é como esse texto que nós acabamos de ler, ele se encaixa no contexto em que nós estamos lendo. Ou de uma outra maneira, como esse texto que nós acabamos de ler, ele se conecta com o que veio anteriormente. Porque, de novo, a nossa tendência é pegar e ler até o versículo 29, a dúvida de Herodes, o banquete de Herodes, acabou ali, fecha aquele capítulo, ou fecha aquela passagem, agora vamos para outra passagem. Mas, quando os evangelistas escreveram a Bíblia, eles não escreveram dessa maneira. Eles não tinham essa intenção. Nós precisamos entender todos os textos dentro do seu contexto, para que você então possa ser capaz de poder contemplar Cristo, a beleza do Evangelho, a majestade da glória de Deus em todo o texto. Então, se você se lembra na última semana, e eu vou responder essa pergunta para você, qual é a função desse texto no contexto em que ele está inserido? Como ele se conecta com o que veio anteriormente? Na semana passada, nós vimos então o banquete de Herodes. E Herodes então, ele dá um banquete luxuoso no seu palácio para as pessoas mais importantes, regado a muita comida, a muita bebida, a muita pompa, a muita luxúria. Só que agora Marcos, ele não quer que você perca isso de vista. O banquete de Herodes, ele é incapaz de nos sustentar. O banquete de Herodes, ele é incapaz de nos satisfazer. E o final do banquete de Herodes é a tristeza e a morte. O final dos banquetes de Herodes, o final dos banquetes do mundo é a tristeza e a morte. Nós podemos participar de muitos banquetes, com pompa, com luxo, com pessoas importantes, mas esses banquetes são incapazes de nos preencher, são incapazes de nos satisfazer. O que Marcos quer mostrar para você agora é que Jesus tem um novo banquete, e que o banquete de Jesus é completamente diferente do banquete de Herodes. O banquete de Jesus não é um banquete de palácios. O banquete de Jesus não é um banquete feito para os ricos e para os influentes. O banquete de Jesus é aberto para todos. O banquete de Jesus é feito no deserto. O banquete de Jesus é o único que é capaz de saciar a nossa fome. Jesus é a fonte de água viva, é o único capaz de nos saciar a sede. Então o que Marcos quer deixar para você e para mim aqui muito claro, é que você faça esse contraste entre os banquetes de Herodes e o banquete de Jesus. Jesus tem um banquete para a sua vida. Jesus tem alimento espiritual para a sua vida. Jesus, ele está preocupado em te alimentar espiritualmente para a vida eterna. Então nós não podemos perder essas coisas de vista quando nós estamos lendo isso aqui, senão nós perdemos a majestade desse texto. Ele está querendo comparar um banquete que leva à morte e o banquete que leva à vida eterna. Um banquete que é incapaz de saciar a fome do homem, e o banquete que é aquele que nos alimenta para toda a eternidade. Agora, continuando aí a partir do versículo 31, ou a volta do 30 mesmo, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus aqui então, ele já havia enviado os apóstolos, e ele havia dado ordens expressas do que eles deveriam fazer. Se você estava aqui nas últimas semanas, ou há 2 semanas atrás, nós falamos sobre esse enviar de Jesus dos apóstolos. Eles voltam agora, eles relatam tudo aquilo que eles fizeram e ensinaram. E como eu disse há 2 semanas, note que eles não estão preocupados com o número. Eles vêm para Jesus e falam: Jesus, nós fomos fiéis ao que o Senhor nos mandou fazer. Nós fomos chamados para sermos obedientes e fiéis, e não frutíferos. Os frutos vêm do Senhor.
Ele dá conforme Ele quer. O nosso chamado é para obedecer e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E quem vai dar fruto, se Ele quiser dar fruto, é o Senhor. Porque Isaías pregou a sua vida inteira e não teve frutos, mas ele obedeceu ao Senhor. E desde o seu chamado, Isaías foi advertido: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então você vai, e você vai pregar para um povo de dura cerviz, de coração endurecido, que não vai te escutar. Ah não, Deus, então se é para ser assim, eu não vou não. Do que me adianta eu fazer isso aí? Ninguém vai me escutar, ninguém vai converter, ninguém vai obedecer, nada vai ser transformado? Não. Isaías fez o quê? Ele continuou indo. E ele pregou para um povo de dura cerviz, de coração obstinado, que o rejeitou sua mensagem, e no final, Isaías é morto por causa da sua pregação. Então, se nós damos frutos ou se nós não damos frutos, isso não importa, isso é do Senhor. O nosso chamado é sermos fiéis a Deus. E deixamos então essas outras coisas com o Senhor. Mas nós também aprendemos aqui que eles vêm, eles não têm tempo para comer. Eles não têm tempo para comer. Tal a demanda, tal o peso do ministério. Eles estão muito cansados e sobrecarregados, e Jesus sabe disso. Então Jesus ele fala para eles: vem comigo. Vamos para um lugar a sós, para que vocês possam descansar um pouco. Qual a lição que isso me ensina, que isso te ensina? Não existe vida ministerial sem nós estarmos a sós com Jesus, diariamente. Sem nós estarmos diariamente aos pés do Senhor, a sós com Ele, e sendo alimentados por Ele, porque a nossa vida ministerial, e a nossa vida em todas as áreas, aliás, ela só é possível ser vivida se nós estamos em constante conexão com o Senhor, conexão com a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra, a sós com Jesus. Meu irmão, minha irmã, tempo com Deus, vida de oração e de Bíblia não é opcional para o crente, é uma questão de vida ou morte. Se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para ler a Bíblia, o que tem sustentado você? O que tem sustentado você? Então Jesus aqui ele nos chama para estarmos a sós com Ele, para sermos alimentados dEle. Agora, se você for comigo para o versículo 34, eles tentam antes, aí eles saem então, o povo vai atrás deles, sabem para onde que eles estão indo, chegam lá antes que eles. E quando chega lá, a gente pensa que Jesus vai mandar todo mundo embora, mas Jesus ele responde de uma outra maneira. Versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E é muito interessante porque nós lemos esse texto e parece que Jesus multiplicou os pães. Ah, legal, Jesus vai multiplicar o pão. E via de regra, as pregações que a gente escuta sobre isso, tem duas veias aqui. Ou a pregação moralista ou a pregação triunfalista. Não, assim como Jesus multiplicou o pão, ele vai multiplicar o pão aí, então, ele vai multiplicar o pão. E a gente escuta isso de novo. Por quê? Porque parece que a gente olha para esse texto, Jesus está multiplicando o pão, e é isso que ele está fazendo. Meu irmão, Jesus não está multiplicando o pão. Jesus está mostrando o evangelho e a glória dele. E aí, quando nós vemos esse versículo 34, nós precisamos entender uma coisa. Quando ele vê Israel, lembre-se de onde ele está. Ele está no deserto com o povo. E agora, ele olha para aquele povo e ele vê um povo como ovelhas sem pastor. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, um outro servo de Deus olhou o povo e viu um povo como ovelhas sem pastor. Moisés, ele olha para o povo e ele ora a Deus, Deus, levanta um líder para esse povo, porque são como ovelhas sem pastor. Aí no livro de Atos, Lucas vai nos dizer que Deus levantou um novo Moisés, como ele havia prometido que faria. Porque Deus promete a Moisés: eu vou levantar um líder, como você. Um novo Moisés. Ou melhor, o verdadeiro Moisés. O Moisés para quem aquele antigo Moisés apontava.
Porque Jesus é o verdadeiro Moisés. Note que Jesus está fazendo a mesma coisa que Moisés. Ele está no deserto com o povo, ensinando a palavra de Deus como Moisés ensinava, entregando para o povo o pão dos céus, que Moisés entregava, que era o maná. Jesus é o pão do céu. Mas não apenas isso, Jesus é o novo Moisés. Por que ele é o novo Moisés? Porque a figura de Moisés aponta para Cristo, porque é Jesus quem nos tira, quem nos traz do êxodo, da escravidão, do pecado e da morte, do reino de Satanás, para o reino do seu amor. O verdadeiro êxodo não é alcançado por Moisés, mas pelo verdadeiro Moisés, Jesus. Ele é aquele que nos tira, aquele que nos alimenta, aquele que cuida de nós, aquele que ensina a palavra de Deus. Ele é aquele que é o verdadeiro Moisés, o pão da vida, que nos alimenta. É disso que ele está falando aqui. Ele é o cumprimento daquilo que todo o Antigo Testamento aponta. Ele é o cumprimento da promessa de Deus para Moisés. É por isso que ele diz: eu vejo ovelhas como se não tivessem pastor. Agora chegou o pastor das ovelhas. Ele é o nosso supremo pastor. Então Jesus tem compaixão deles. Mas note uma coisa no versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele fez o quê? Bora fazer um monte de milagre. É isso que o texto fala? Jesus tem compaixão dele. Como Jesus demonstra compaixão do seu povo? Ensinando. Jesus demonstra sua compaixão não através do milagre, mas através do ensino. E desde o primeiro capítulo de Marcos, eu tenho tentado mostrar isso para vocês. A ênfase do ministério de Jesus é o ensino, é a pregação da palavra. O milagre é uma consequência de estarmos na sua presença. O milagre é uma consequência de andarmos com Jesus. O milagre não tem um fim em si mesmo. O milagre servia para testificar, para atestar que Ele é aquele que foi enviado, que foi prometido no Antigo Testamento. O milagre servia para mostrar e para validar que Ele é o verdadeiro Moisés, Ele é o verdadeiro profeta, Ele é o verdadeiro rei, Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é. Então o milagre, ele é como uma placa que aponta para algo. Ele não é um fim em si mesmo. Mas muitas vezes o que nós mais queremos e buscamos, aliás, em Jesus, são os milagres. E não quem Ele é. Então, nesse sentido, o milagre, ele é uma coisa periférica. E Jesus, ele quer lidar com aquilo que é central e eterno na nossa vida, antes de lidar com o periférico. Porque Jesus vai fazer milagre, Jesus vai alimentar o pão, e vai dar pão, vai prover, porque Jesus é bom, e misericordioso, e gracioso. Mas o milagre não é o centro, porque se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o milagre não vai chegar, e isso não quer dizer que Ele não te ama, isso não quer dizer que Ele não se importa com você, mas Ele tem um propósito na sua vida, até mesmo quando o milagre não chega, porque nós temos a tendência de achar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, apenas quando a porta é aberta, apenas quando o milagre acontece. Não, Ele ama e Ele cuida da mesma maneira, quando o milagre também não acontece, e quando não acontece, não é porque Ele não teve poder para fazer, Ele continua sendo Deus, Ele é o soberano, assentado num trono, e nada, absolutamente nada, escapa da sua soberania. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas então Jesus quer lidar com aquilo que é eterno na nossa vida, e não com o que é periférico e passageiro. Jesus tem uma agenda para a sua vida, é te transformar. É te transformar. Agora o texto continua no versículo 36, e nós chegamos à resposta aí dos apóstolos. E muitas vezes essa resposta é a nossa resposta também. Os apóstolos, depois de um dia de descanso frustrado, imagina você, hoje é meu dia de folga, hoje eu vou fazer alguma coisa
diferente. Hoje eu vou descansar. Hoje eu vou comer, porque nem tempo para comer, estou tendo tempo para comer. Então hoje eu vou descansar. Aí eles chegam lá, nossa, hoje é o dia então, hein? Depois de todo esse suor, eles chegam, eles vão para um lugar deserto com Jesus. Quando eles chegam lá, surpresa! Está todo mundo aqui esperando você, Jesus. Você imagina a frustração dos apóstolos? Porque eu consigo me colocar no lugar deles. Assim, cara, esse povo é complicado. Pensa num povo folgado. Nem quando a gente vai ficar quieto, vai, Jesus falou, vocês estão cansados, vocês precisam descansar. Jesus está falando. Nem quando Jesus chama a gente à parte, esse povo deixa a gente quieto. E para ajudar ainda, Jesus que é misericordioso, bondoso, Jesus olha para eles com compaixão, como ele sempre olha para a gente com compaixão. Ah, são ovelhas sem pastor. E começa a ensinar eles. Acabou o dia de folga. Acabou o dia de folga. Aí no final do dia, já estressado, imagina agora, e Jesus não pregava pouco. Vocês acham que eu prego muito? Vocês tinham que ver Jesus. Paulo também não ajuda muito não, que o cara prega a noite inteira até o cara cair da janela. É umas vigílias. Você quer falar de vigília com Jesus, com Paulo? O negócio é diferente com eles. E aí Jesus prega o dia inteiro, olha o nosso dia de descanso aí. O dia inteiro ministrando. O dia inteiro Jesus. É o dia de descanso. Aí chega no final do dia, estão numa região deserta. Eles chegam para Jesus, ô Jesus, seguinte, já deu hoje. Manda embora. E aí, né, a gente é sempre aquele negócio, a gente pensa que a gente engana Jesus. Jesus, manda embora, porque a gente está num lugar deserto, né? Eles estão preocupados com eles. A gente está preocupado com eles, Jesus. Será mesmo? Ô Jesus, manda embora esse povo logo, que eu não aguento mais. Não tive tempo nem de comer hoje. Já estou estressado já. Manda embora. Qual que é a resposta de Jesus? Aí a gente pensa que Jesus vai responder como? É verdade, não. No lugar deserto, eles dão as razões deles. Jesus fala o que para eles? Jesus vem com aquelas respostas que a gente não gosta. E, não sei vocês, mas via de regra as respostas de Jesus para mim não são as que eu quero. Aí Jesus fala para eles, deem vocês mesmos alguma coisa de comer para eles. Você consegue imaginar a cara dos apóstolos agora? Um olhando para a cara do outro. Assim, ô Jesus, ou falando baixo, ou pensando, ô Jesus, eu não sei se você entendeu. A gente não comeu hoje ainda, não é por falta de tempo apenas, é porque não tem o que comer. Não deu tempo nem de parar para pegar o McDonald's. Aí eles olham e falam, Jesus, não tem. Não tem. Mas é interessante, continua aí no versículo 36. Manda o povo embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. 37. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Quanto é 200 denários? Um trabalhador braçal comum, como muitos de nós aqui, ganhava 1 denário por dia. Era o salário de um trabalhador no dia. Quantos dias você precisaria trabalhar para alimentar a multidão? 200. Jesus, é 200 dias de trabalho. A gente calcula por hora aqui. Jesus, isso vai custar de mim pelo menos umas 20 mil horas de trabalho. E aí, eles continuam. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Agora, o que você não pode perder de vista, de novo, é o contexto da passagem. Como que ela se conecta com o que veio anteriormente. Lembra que Jesus havia enviado os apóstolos? Vocês lembram disso? Ele envia os apóstolos e ele dá ordem expressas no versículo 8 do que eles têm que fazer. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. O que Jesus mandou eles não fazerem quando eles fossem ministrar? Levar
pão nem dinheiro. Vocês não levem pão e não levem dinheiro. Qual que é o problema de toda essa passagem aqui? Pão e dinheiro. Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui ainda. Eles acabaram de voltar de uma missão, onde Jesus fala, vocês não levem pão e dinheiro. Eles não levaram pão, eles não levaram dinheiro. Faltou alguma coisa? Jesus sustentou eles. Jesus cumpriu com a promessa deles. Para eles, cumpriu. Eles relataram, feliz da vida, eles voltam, nossa Jesus, a gente fez isso aconteceu, nós ensinamos isso, feliz da vida. Versículo 30. Agora, eles ainda estão na presença de Jesus, depois de relatar tudo que eles fizeram. E Jesus fala o que para eles? Eles não têm pão, Jesus. Dá para eles. Por que ele fala isso? Vocês acabaram de voltar da missão. Vocês acabaram de voltar e experimentar aquilo que eu fiz através da vida de vocês. Nada faltou. Eu cuidei de vocês. Jesus está chamando eles para continuar com a missão que ele havia dado. Muitas vezes nós somos assim, meu irmão, minha irmã. Nós vemos Jesus fazer milagres, milagres e milagres e milagres na nossa vida, e a gente vem para a igreja feliz da vida. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus isso, e vimos o milagre acontecer. Aí da segunda-feira, aí falta alguma coisa na segunda-feira. E agora, Jesus, o que a gente vai fazer? Aí Jesus olha bem para a nossa cara e fala, really? É mais ou menos isso aqui que está acontecendo aqui. Jesus falou, não leva pão, não leva dinheiro. Faltou alguma coisa? Não, Jesus. Eu estou mandando para vocês dar para eles. Nem dinheiro, é só pão. Mas de onde a gente vai tirar, Jesus? Como é difícil lidar com vocês. Então, o nosso problema é que nós sempre olhamos para as circunstâncias e não para Jesus. Nós sempre temos a tendência de olhar circunstâncias e não Cristo, mesmo depois de experimentar milagre atrás de milagre na nossa vida. Acabou aquele milagre, a gente parece que tem uma amnésia. Já assistiu aquele filme do MIB, O Homem de Preto? Que ele tem uma canetinha que ele apaga a memória de todo mundo? É a memória do crente. Eu acho que tem alguma coisa que a gente tem uma canetinha, que todo dia de manhã a gente aperta aquela canetinha do MIB na nossa cara. E a gente esquece, tem amnésia de tudo que Deus já fez na nossa vida. E aí a gente entra em desespero, em colapso. Por quê? Jesus, o que eu vou fazer? Não tem pão, não tem dinheiro. Porque nós sempre estamos olhando para as circunstâncias. Como os apóstolos, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Não muda nada. Nada. Agora o nosso chamado é olhar para Jesus e não para as circunstâncias. E enquanto você continuar olhando para as circunstâncias, você não vai conseguir confiar em Jesus. Você não vai conseguir. Então é basicamente isso tudo que está acontecendo aqui. Eles têm essa perspectiva humana que eles não conseguem superar. E eles chegam até com uma boa retórica, com um bom argumento. Porque se você perceber, deixa eu falar uma coisa para você. Se você percebeu como que o texto, o versículo 44 termina, ele fala, eram 5.000 homens. Aliás, para aquelas pessoas que não entenderam alguma coisa aqui, deixa eu explicar mais uma coisinha sobre esse texto. Você sabia que esse é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos? Nenhum outro milagre de Jesus está registrado nos 4 evangelhos. Apenas esse. A gente olha para esse texto aqui e pensa assim, Jesus está multiplicando pão. Esse é o único milagre de Jesus que está registrado em todos os evangelhos. Agora, de novo, o versículo 44, ele termina como? Eram 5.000 homens. E o texto grego ali, ele não inclui mulheres mesmo. Ali é 5.000 homens, é o texto literal. A tradução literal é 5.000 homens. Não tem mulher e não tem criança. Pergunta para você simples agora. Se nós levantássemos aqui, quantos homens nós temos na igreja? Tirando mulheres e crianças. E vamos supor que nós tenhamos aqui uma igreja com 5.000 homens. Quantas mulheres e crianças nós teríamos aqui? Provavelmente o que os teólogos eles vão argumentar
é que existe uma multidão de 20 mil pessoas nesse lugar. Não são 5 mil homens, são 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Aí você imagina, agora vamos dar um pouquinho de crédito para os apóstolos, porque a gente é farinha do mesmo saco, a gente ia pensar a mesma coisa. Você não vai ser diferente lá. O Jesus, eu não sei se você percebe, vocês já tiveram num estádio de futebol, que cabe 20 mil pessoas? Vocês conseguem imaginar o que é 20 mil pessoas? 20 mil pessoas é muita gente. Por onde que a gente começa a lidar com esse povo? Então eles têm essa tarefa. Na hora eles já começam a apresentar os argumentos. Jesus, não tem dinheiro para alimentar esse povo. Jesus, a gente está num lugar deserto. Onde que a gente vai comprar pão? Mesmo que a gente tivesse dinheiro, Jesus. Comprar onde? Ô Jesus, tá, que a gente compre pão para 20 mil pessoas. Vai transportar que jeito, Jesus? Ô Jesus, a gente já está no fim do dia, até fazer tudo isso que você está pensando aí, mesmo que tivesse uma carruagem, dinheiro, achássemos o lugar, Jesus, não dá tempo de fazer nada disso. Jesus, você ficou doido. Você ficou doido. Essa é a cabeça dos apóstolos. E Jesus não muda. Aí Jesus ele vai então perguntar para eles, quantos pães vocês têm? E aí vão e verifiquem. Por que ele manda verificar? Se os apóstolos tivessem pão com eles ali, seria fácil de saber quando eles têm, certo? Sim ou não? Por que eles têm que verificar? Porque eles não têm nada. Eles vão ter que achar alguém que tenha. E aí, se você conhece o texto lá em João, você vai saber que esse texto, eles vão achar um menininho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Mas eles olham para aquilo e aquilo ali, mas Jesus, o que é isso aqui para tanta gente? O nosso problema, as nossas desculpas e as desculpas dos discípulos são sempre as mesmas. Mas Jesus ele nos chama para andar com ele em fé e obedecer, mesmo quando não parece possível. Sabe qual que é o nosso problema, meu irmão, minha irmã? A gente só quer obedecer Jesus quando faz sentido para nós. Sabe por que a gente desobedece, muitas vezes? Por 2 razões. A primeira razão é, nós desobedecemos a Deus porque nós não confiamos que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E aí a gente está num problema. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. O segundo problema, e por que nós desobedecemos a Deus? Por que nós desobedecemos a Deus? Porque para nós não faz sentido a nossa cabeça. A gente olha para o mandamento e olha assim, mas Jesus, não faz sentido. Isso aqui não é prático, isso aqui, não Jesus, isso aqui é lá no tempo dos apóstolos, para mim não faz sentido isso aqui hoje. E nós nos achamos no direito de desobedecer a palavra de Deus. Por 2 razões, ou porque ele não pode fazer, ou porque não faz sentido para nós. Meu irmão, Deus não te chamou para obedecer quando faz sentido. Deus não nos deve explicação nenhuma. Se Deus mandou fazer, você faz. Como diz o pastor Jeremias, ele fala, se Deus te mandou sentar, você não procura cadeira. Senta. Nós queremos ficar tendo explicação de Deus. Nós queremos sempre dar uma desculpa para não servir a Deus. Eu conheço gente, mais gente que fica falando assim, não, um dia eu vou servir a Deus, Rodrigo. De mamana caducando. Eu vou servir a Deus. Não, mas quando acontecer isso eu vou servir a Deus. Depois que eu resolver essa situação eu vou servir a Deus. Meu irmão, se você estiver esperando a hora perfeita, o momento perfeito para você servir a Deus, sabe quando você vai servir a Deus? Nunca. Porque Deus intencionalmente não vai te dar esse tempo perfeito para que você aprenda a depender dele. Porque se você tivesse tudo o que você precisa para servir a Deus, você precisaria depender dele para alguma coisa? Jesus, ele quer que eles sirvam a ele, obedeçam a ele, na impossibilidade deles, no momento importuno deles. Ele não quer que eles esperem, não, Jesus, quando a gente tiver 200 denários, Jesus, quando a gente tiver
o pão necessário, quando a gente estiver num lugar mais perto, Jesus, a gente vai colocando para Jesus as nossas desculpas, mas diante de Deus, nós não temos desculpa para não obedecer a Ele. Porque se Ele mandou, Ele vai cumprir. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Mas Ele está chamando os discípulos, Ele está me chamando, Ele está chamando você. Fora do seu tempo perfeito, fora das suas habilidades, muitas vezes, para servir a Ele e aprender a viver, dependendo dEle e do milagre dEle. E Ele vai te usar. E Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Então, esse menino traz para ele 5 pães e 2 peixinhos e 5 pães de cevada. O texto lá de João, no capítulo 6, se você quiser ver essa história lá em João capítulo 6, ele fala, tem aqui um pão, um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Por que ele fala pão de cevada? Por que João escreve pão de cevada? Porque era o pão do pobre. Não era um pão bom, era um pão de segunda categoria. Mas Jesus, o que é isso aqui diante de tanta gente? Jesus então pega aqueles pães. E é engraçado que ele faz a mesma coisa que ele vai fazer mais tarde na ceia. Ele parte o pão e ele dá graça. Ele dá aos seus discípulos para ministrarem aquilo. Então, em outras palavras, o que eles estão falando aqui é: Jesus, o que nós temos, ele não é suficiente e não tem qualidade. É de segunda categoria. E muitas vezes você é essa pessoa. Jesus, o que eu tenho não é suficiente, eu não sou capaz. E não tem nem qualidade. Meu irmão, você nunca vai ser capaz, você nunca vai ser digno. Quem te capacita é o Senhor. Quem dá graça é o Senhor. Vem do alto, não vem de você. E glória a Deus porque você não é capaz. E glória a Deus que você não consegue. Porque então você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de maneira sobrenatural. E a glória vai ser dele e não sua. É por isso que Deus chamou aqueles que não são, para confundir os que são. Porque se Deus chama os que são, a glória seria de quem? Deles. Mas Deus quer usar você, o que não é, o que não pode, o que não tem, para que a glória seja dele. Para que quando der frutos, todo mundo saiba, não sou eu, é Cristo em mim. Agora esse menino, é interessante que duas coisas que são interessantes. Primeiro, um menininho aparece com um pouco que ele tem. Mas quantos daquela multidão tinham alimento e não queriam compartilhar? E talvez você está aí hoje, escolhendo seu pão, porque você não quer compartilhar. Mas esse menininho não. Eu tenho isso aqui. Mamãe fez. Está aqui comigo. Na hora que ele entregou para os discípulos entregarem para Jesus, o que aconteceu com o pãozinho dele? Perdeu. Já era. Agora ele entregou o pãozinho dele para 5.000 homens, 20.000 pessoas. Que controle ele tem pelo pãozinho dele agora? 0. Talvez ele nem comeu, vou mais. Perdi o lanchinho do dia. Quando ele entregou o pãozinho dele para Jesus, ele perdeu completamente o controle do pãozinho dele. Mas porque ele perdeu completamente o controle do pãozinho dele, ele viu Jesus multiplicar o nada dele em muito. Ao ponto de satisfazer não apenas ele, mas uma multidão de 20.000 pessoas. O seu nada, na mão de Jesus, pode ser transformado em muito para satisfazer uma multidão. Mas quando você entrega o seu nada na mão de Jesus, você perdeu o controle. Confia nele. Porque ele sabe o que ele está fazendo com o seu nada. Então, obedecer a Jesus e confiar nele é obedecer, mesmo quando não faz sentido. Jesus está aqui, o meu nada, faz o que o Senhor quiser. Eu acho que não dá, mas o Senhor acha que dá, está aqui. Usa da forma com que o Senhor quiser. E quando Jesus te chamar, meu irmão, minha irmã, para você oferecer o nada, oferecer os seus 5 pães e seus 2 peixinhos, que não valem nada, que não tem qualidade, que são de segunda categoria, não é porque ele tem uma necessidade, é um privilégio para você, porque ele está te chamando, e ele não precisa de mim. Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você. Se ele te chamou para você servi-lo, para você obedecê-lo, para andar com ele, não é porque ele precisa, é um privilégio para você.
E quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos entregamos o nosso nada para Ele, Ele vai fazer aquilo que Ele planejou fazer, e vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até pensamos, porque Ele é capaz de fazer isso. Agora, depois que Ele toma isso, depois que Ele dá aos seus discípulos, Ele fala assim para os seus discípulos: vão e entreguem ao povo. Eles espalham, tem uma estratégia, Jesus fala para eles como que eles têm que fazer, mas eles vão e entreguem ao povo. Entrega o quê para o povo? O pão. Mas que pão, Jesus? O pão do céu, o pão do milagre. Que pão, Jesus? O pão da vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus te chamou para entregar o pão da vida para as pessoas. Jesus te chamou para ir e servir o pão da vida. O nosso chamado, assim como é o chamado dos apóstolos aqui, é de ir entregar o pão da vida. Você tem entregado o pão da vida? Ou você tem comido do cesto e ficado com o cesto nas suas mãos? Eu como, mas ninguém mais come. Você tem entregado o pão da vida? Quando Jesus chama eles, então, vão e entreguem o pão. Ele está falando, vão e entreguem aquilo que eu fiz na cruz. Porque é isso que está apontando, é isso que ele está fazendo aqui. O texto vai nos deixar muito claro. E se você voltar para João de novo, que é o texto paralelo a esse aqui, Jesus, depois de multiplicar os pães, Jesus vai pregar. E qual é a pregação de Jesus? Eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter vida eterna. E muita gente vai embora. E muita gente vai embora. Inclusive os apóstolos chegam para Jesus: Jesus, essa sua pregação aí está afastando a galera. A igreja esvaziou, Jesus, porque você fica pregando essas coisas. Você tem que dar uma aliviada, Jesus. Ele olha para eles e fala o quê? Vocês querem junto? Por que ele fala isso? Ué, essa é a verdade. Vocês querem o quê? Eu posso pregar outra coisa. E vocês vão para o inferno. Vocês querem junto? Ô Jesus, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Então, todos nós temos uma fome que não pode ser saciada por pão. Por mais importante, meu irmão, minha irmã, que seja o pão que eles comeram. Por mais importante que tenha sido saciar a fome deles naquele lugar. Em João, no capítulo 6, eles comem e no outro dia, eles fazem o quê? Eles voltam. Eles voltam por quê? Porque Jesus ensinou a multidão? Não. Eles voltam porque eles comeram, e o texto fala isso, eles voltam porque eles comeram e ficaram satisfeitos. Por melhor que tenha sido a janta, o café da manhã sempre vai ter que ser servido. Porque no outro dia você vai estar com fome. Mas Jesus, então ele chama eles, não trabalhem pelo pão que perece, trabalhem pelo pão que dura para a eternidade. Por mais importante que seja, matar e saciar a nossa fome, existe dentro de cada um de nós, existe dentro de todo ser humano, uma fome, uma sede insaciável de Deus, que só Jesus pode preencher. Você tem ajudado Jesus a distribuir isso? Você tem se alimentado? Talvez você esteja aqui, ou entrou aqui nessa igreja hoje pela primeira vez, e você tem essa fome, você tem essa sede, que nada sacia, que nada enche. Jesus pode. E Jesus vai. Ele é o pão da vida. E como ele diz, não trabalhe então pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus é o verdadeiro pão que desce dos céus. E o versículo 43, ele fala que depois de tudo isso, eles recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Eles distribuíram, lembre-se, eles não tinham nada, nem para eles. Enquanto eles distribuíram. No final, eles voltam para Jesus, eles voltam como?
com os cestos cheios. E por que 12 cestos? Porque Jesus tinha dado para eles, um para cada um. E quando eles voltam, Jesus quer ensinar para eles uma coisa: que enquanto nós saciamos a fome dos outros, enquanto nós ministramos os outros, enquanto nós servimos os outros, nós estamos sendo alimentados, nós estamos sendo supridos. Jesus está agindo na nossa vida. Muito mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. E Jesus então vai trabalhando nas nossas vidas e mostra que no final eles tinham abundante para as pessoas, mas para a vida deles. Quando nós ministramos e cuidamos dos outros, nós somos ministrados e cuidados por Deus, porque é Ele que multiplica o nosso pão. Agora, para finalizar, a minha pergunta para você é: por que você veio? Por que você veio hoje? Porque a multidão, ela veio e ela voltou no outro dia. Mas ela volta no outro dia com aquilo: ô Jesus, acabou o de ontem, tem mais aí? Eles voltam por causa do pão. Eles não voltam por causa de quem Jesus é. Nós não te adoramos por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Nós andamos com Ele apesar do que acontece com nossas vidas, apesar das circunstâncias. É por quem Ele é. Por que você tem buscado Jesus? Por causa das suas mãos, que podem suprir, e Ele é gracioso para suprir. É só eu olhar para a vida de vocês. Tem alguma coisa faltado? Jesus tem deixado faltar alguma coisa? Mesmo quando a gente não vale nada, é um bando de crente safado, Ele ainda é gracioso conosco. Então não vai faltar. Mas como que está o seu coração para servir o Senhor? Como está o seu coração? Por que que você veio? Por que você veio? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é santa e verdadeira. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos dar graça para viver essa palavra que nós aprendemos hoje, para poder entregar o pão dos céus para as pessoas que nos cercam, para ministrar as pessoas que nos cercam, para viver em fidelidade, em confiança, em obediência, apesar das circunstâncias que nós passamos. Dá-nos graça, Senhor, para Te obedecer, mesmo quando não faz sentido. Dá-nos graça, Senhor, para andar na Sua presença, confiando que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos através da Sua poderosa mão, que habita, que guia, que vai com a gente. Então, Pai, nós Te pedimos, dá-nos graça para viver a Sua palavra. E obrigado pela Sua palavra que o Senhor nos deu hoje. Oramos assim, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos receber a bênção? Jesus multiplique o pão na sua casa essa semana, mas que esse pão se torne glória para o nome dEle. Ele vai mesmo com você e te use para levar o pão dos céus para as pessoas que estão famintas e sedentas dEle. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre e sempre.
Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, nós vamos dar nossos recados rapidinho. Irmãos, no dia 20 de novembro, às 7h30 da noite, 20 de novembro, quarta-feira, 7h30 da noite, nós teremos uma reunião final com o presidente